Hogwarts Legacy saiu de graça na Epic e eu já imaginava. O jogo ele tava saindo a promoção por R$30 todo mês na Steam praticamente, antes de sair na Epic. E logo depois disso ele foi pro Game Pass. E aí eu imaginei, ora, a Epic vai dar esse jogo de graça uma hora ou outra. E foi o que aconteceu. No final do ano, esse foi o grande lançamento ali gratuito da Epic, porque depois disso só foi ladeira abaixo. Mas, goste de você de Harry Potter ou não, Hogwarts Legacy é um jogão. Tem seus problemas técnicos de otimização? Tem. O jogo tem stuttering, o jogo é mal otimizado, mas, fora isso, tem uma ótima história, tem ótimos gráficos e é um jogo riquíssimo de coisas pra você fazer e extremamente divertido, com ritmo de exploração muito bom. Você sente que cada lugar que você vai, você é recompensado por aquilo. Seja no castelo, seja na floresta, seja em Hogsmeade. Enfim, é um jogo muito, muito, muito massa. Vendeu bastante no ano que saiu. Desbancou, se eu não me engano, Call of Duty, jogos que vendem pra caramba. E hoje ele acabou sendo revitalizado com essa adição gratuita na Epic. Muitas pessoas resgataram. Gente voltou a postar conteúdo sobre o jogo no YouTube, no TikTok, enfim, em vários outros lugares, ensinando coisas sobre o jogo, comentando sobre coisas da história, mostrando cenas. E isso pra mim foi bacana, porque é um jogão. É meio triste saber que a situação da Warner Games aí, vindo à venda na Netflix, vai ser das melhores. A Netflix já anunciou que ela não tá meio nem aí pra essa divisão de jogos, o que é bem triste, afinal de contas, Hogwarts Legacy, MK, os próprios jogos do Batman. E aí fica a incógnita do que vai ser a Warner Games depois dessa compra da Netflix. Seria muito bacana se ela pelo menos licenciasse, como a Marvel faz, né? A Marvel e a Disney, elas não produzem os seus jogos, elas licenciam para outras empresas produzir. E a gente teve pedradas, como foi o caso do Homem-Aranha, que são jogos muito bons, mas também tivemos desastre, como foi o caso dos Vingadores, aquele jogo horroroso. Também tivemos pedradas, como foi o caso dos Guardiões da Galáxia, que pra mim é um dos jogos mais divertidos que eu cheguei a jogar, no quesito história e no quesito gameplay. Então, seria muito interessante se a Warner chegasse e fizesse esse licenciamento, já que se a gente for esperar ela produzir alguma coisa com Warner Games na mão da Netflix, vai ser muito difícil. O que é, convenhamos, uma burrice da Netflix, porque a Netflix tem uma área dentro dela para jogos mobiles mesmo. Ela poderia expandir isso para jogos de console. Imagina, você, sei lá, instalar um launcher da Netflix e com a assinatura que você já paga ali dentro do streaming, você poder jogar Sombras de Mordor, Batman, todos os Batmans e etc. Jogos da Warner mesmo, e até os antigos, os Mortal Kombat, só na assinatura da Netflix. Pô, que é isso? Eu ia assinar com certeza, tá ligado? Mas não sabemos o dia de amanhã, não sabemos onde isso vai dar. E aí, como eu gosto bastante desse jogo, eu tava rejogando Hogwarts Legacy e eu lembrei de um jogo que eu jogava na infância, do Harry Potter, pra computador. E eu fui lá rejogar. Eu tive um pouco de perrengue pra achar a dublagem, pra rodar no Windows 11. Eu tava tendo alguns problemas com o DirectX velhíssimo que esse jogo tem, mas consegui, joguei e zerei. E por incrível que pareça, o jogo é muito divertido. Tanto Pedra Filosofal quanto Câmara Secreta de PC, eles são muito divertidos. A dublagem é muito boa, cara. A gente tá falando de 2001, 2002 e tem dublagem do nível de hoje. Bizarro a qualidade desse jogo. Bizarro. Os gráficos são bonitinhos pra época, claro. A gameplay é muito dinâmica, muito divertida, muito fluida pra época também. Basta comparar com as suas outras versões do Game Boy, do PS1 e o do PS2 até. Eu acho que o do PC ele é mais fluido, se bem que acho que os gráficos do PS2 nem se compara, mas as versões de PC têm a gameplay mais fluida e mais gostosa de jogar, fora a dublagem, que foi basicamente exclusiva de computador. E cara, que jogão, que pedrada. E aí foi jogando inclusive o Câmara Secreta que eu percebi que esse jogo, ele tem muita coisa de Hogwarts Legacy. Ele é praticamente o pai do Hogwarts Legacy. E senhoras e senhores, sem muita enrolação, fica com o primeiro vídeo do quadro, o primeiro e o último jogo de alguma franquia. E nesse caso, Harry Potter. Cara, esse jogo ele é dublado. Vocês tinham noção disso? Esse jogo, se eu não me engano, ele saiu em 2001. Esse jogo ele tem 25 anos, 24, 25 anos. E ele é dublado. E a dublagem dele não é ruim, tá? É boa. É muito boa. Ela é bem competente, na real. Tá pra dizer que é muito boa. Olha lá, o modelito do Dumbledore com seus óculos futuristas e suas mãozinhas de pinça de caranguejo. E nem é os modelos mais feios, tá? Apesar de ser um dos primeiros jogos de Harry Potter que saiu. Acho que não é o primeiro, acho que se eu não me engano. O primeiro jogo de Harry Potter que saiu foi o Pedra Filosofal de Game Boy, que eu acho que saiu até antes do filme, inclusive, se eu não me lembro aqui, se eu não estou enganado de memória. Mas esse aqui é um dos primeiros, e se eu não me engano, saiu antes da versão de PS2 e GameCube. Saiu antes, acho que se eu não me engano a versão de PS2 e GameCube saiu depois do que o segundo jogo, pra não ficar sem o Pedra Filosofal. E aí saiu depois do Câmara Secreta, se eu não me engano também.
informações tiradas da minha bunda aqui, do que eu me lembro de pesquisar e por aí. Mas é um jogo muito velho. Assim, é um jogo muito antigo. Cara, o Harry Potter é duraço. E fora que se eu tô jogando aqui no Windows 11, ele tem problema de mouse. Tipo, eu não tô jogando meu mouse pra cima e pra baixo. Tô jogando meu mouse pra esquerda e pra direita. E ele sobe e desce, por alguma razão. E eu não vou mexer nisso, porque dane-se também. Dá pra jogar, não é injogável. Tipo, você consegue mexer no teclado também, tipo, a magiazinha. Ele para pra atirar também, sabe? Ele não atira andando, então facilita de você mirar. Olha essa dublagem. Lembra de mim? Rony Weasley. Meus irmãos Fred e George têm uma coisa pra mostrar pra você. Siga-me. Pô, é boa, cara. É muito boa. E nota, são dubladores famosos, tá? Não vou lembrar de cabeça o nome de todos eles, óbvio, mas, pô, tem dubladores que dublam anime aqui, pô. Se eu não me engano, o dublador do Draco Malfoy, ele dubla anime. Eu não sei se ele é o Ash, ou se Harry é o Ash do Pokémon, eu não lembro. Mas dublagem boa. Outra coisa que eu esqueci de mostrar, inclusive no hall de entrada, é que esse jogo ele não é mundo aberto. Ele parece que ele é mundo aberto porque ele tem áreas muito extensas. Isso aqui eu tô falando pra época, tá? Ele tem áreas extensas, mas não são mundo aberto, são fases. E você vai ter momentos que você vai estar nessas áreas e vai ter momentos que você não vai estar nessas áreas. Você vai estar em outra área. Por exemplo, eu tava ali no hall, eu não podia ir muito naquele hall. Tipo, as portas estavam fechadas, eu só conseguia subir a escada, entrar pra direita. Vai ter uma fase em que você vai pro lado de fora de Hogwarts, e você vai ter uma área bastante grande pra ser explorada, inclusive ali, mas também é fechado. É de momentos, é de fase. Vai ter a fase ali que você vai andar de vassoura, vai ter a fase, enfim, fase de fase. Ele não é mundo aberto. Diferente do jogo de PS2 GameCube do Pedra Filosofal, que era mundo aberto. O do PS1, ele também não é mundo aberto. Ele parece que ele vai simular muito bem o mundo aberto, mas ele também não é. Não sei o de Game Boy, eu joguei muito pouco de Game Boy. Eu tive um Game Boy e tinha a fitinha do Pedra Filosofal, ou se não me engano era do Câmara Secreta, eu não lembro, era um desses dois, e ou se não me engano era um mundo aberto, mas sei também, não vou afirmar. Cara, pra época, gráficos lindíssimos esse jogo tinha, lindíssimos, não ficava pra trás, esse jogo tinha gráficos lindos, principalmente quando você comparava com a versão do PS1, que era muito feia. Inclusive, o jogo do PS1 do Harry Potter, a Pedra Filosofal, ele é horrível, ele é horroroso, ele é muito feio de verdade. Se você cair, pode subir e começar novamente. Nos encontre na próxima sala. Vamos pegar um atalho e encontrar você lá. Pô, ele era horrivelmente feio. E tipo, dá pra você prestar atenção. Ó, pirraça. Tem um bug aqui, inclusive, que eu pulava, ele aparecia e eu caía no chão. Ele tá sempre causando Mas enfim, quando eu tive meu primeiro PC, eu joguei muito esse jogo. Muito. Eu não tinha muitos jogos assim pra jogar. Quando eu tive o meu primeiro PC, eu não tive internet. Então eram jogos que meu primo colocava no pendrive pra mim. Esse era um deles. O Pedra Filosofal, o Câmara Secreta, Prisioneiro de Azkaban. Eu fui jogar mais depois, quando eu tive internet mesmo. Mas eu acho que esses dois eu joguei bastante. Outra coisa que eu queria comparar aqui com as versões de PS2 e PS1 desse jogo é que o ritmo do jogo de PC, ele é infinitamente melhor. Infinitamente melhor. Esse jogo ele tem um ritmo muito bom. Ele começa muito lento agora, mas ele vai tendo um ritmo muito gostoso, cara, que você vai se pegando, você vai jogando e você não consegue parar, porque ele é muito dinâmico. E pra época isso era muito legal. As fases desse jogo são bem dinâmicas. Mas enfim, esse jogo, eu vou falar uma coisa, e aí eu vou mostrar outro jogo. Ele não é o protótipo de Hogwarts Legacy. Ele não é. Porque, como eu falei, ele é de fases e ele tem essas fases fechadas em que você tem objetivos. Tipo, aprendi um feitiço, aí você vai pro desafio do feitiço. Momentos da história. Então, assim, ele é bem fechadão. Vão ter fases que vão se repetir pra dar essa simulação de mundo aberto. Entretanto, ele não é mundo aberto. Ele é bem fechado. Outra coisa que eu gostaria de pontuar é que a história desse jogo também é muito legal de acompanhar. Ele faz uma bela adaptação e simplifica, claro. Simplifica bastante a história do Pedra Filosofal. Mas ele conta a história de uma maneira bem decente, cara. Tipo, olha lá os dubladores. Cara, muito legal, velho. Eu sou o Draco Malfoy e você devia mostrar respeito. Estes são os meus amigos da Sonserina, Crabbe e, naturalmente, nós da Sonserina vamos vencer a Copa das Casas e a Copa de Quadribol. É melhor você ficar fora do nosso caminho, Potter. Vamos, rapazes! Muito legal a dublagem, né? Cara, pra época isso aqui era maravilhoso. Era o suco da dublagem, era muito bonito a dublagem desse jogo. Então tá vendo, essa fase, inclusive esse lugar do castelo que eu tô, ele vai se repetir várias vezes durante o jogo. Eu não consigo sair daqui, tá ligado? Eu tô preso aqui e eu preciso ir pro objetivo, que é falar com a Hermione ali. Então ele vai trabalhar em fases. Total Hogwarts Legacy vibes aqui, tá? Total, você fazer o minigame pra aprender o feitiço. Só que esse minigame aqui é muito ruim, principalmente hoje em dia, que o mouse nesse jogo ele é meio cagado. Pra acertar uma bosta, meu mouse tá muito... Nossa, a sensibilidade tá horrível. Será que eu passei? Deixa eu aumentar assim, passei. Tanto que eles mudam isso no segundo jogo, eles alteram o
com minigame de feitiço pra algo bem mais parecido que Hogwarts Legacy, inclusive. 5 pontos para Grifinória. Receba, é o Varinha de Pedreiro, o melhor do mundo, graças a Deus. Mas ó, abri aqui a câmera secreta, eu já tô num save já no final do jogo. Mas esse aqui, ele pra mim é o Hogwarts Legacy 0.1, tá ligado? Ele é o Hogwarts Legacy 0, velho. Porque tem muita coisa que vai ser usada no Hogwarts Legacy. Esse jogo tem, cara. Inclusive, ele tem mais coisa que o Hogwarts Legacy. Inclusive, ele não tem quadribol. Ah, o Hogwarts Legacy não tem quadribol. Esse jogo tem quadribol. Nota. A Warner ela já tinha planos aqui em fazer um jogo só de quadribol. E nem ela fez com Hogwarts Legacy. Mas ela não tirou o quadribol desse jogo. Tem quadribol nesse jogo. E tem quadribol no jogo que é só quadribol. Que é muito ponto esse passagem, tá? O antigo. O antigo é muito bom. Quidditch World Cup, alguma coisa assim. Tem pra PS2 e PC também. É muito divertido. Então tá vendo? Eles pegaram o asset daquele lado do primeiro jogo. Eles criaram, junto com isso, um mundo aberto, cara. Então você tem, tipo, esses carinhas aqui que vendem drogas pela escola. Não, brincadeira, eles vendem feijõezinhos pela escola. Estou próximo ao desafio. Você pode repetir as fases, como por exemplo as fases de desafio. Acho que só elas que vocês podem repetir. Você tem acesso a várias áreas. Ah, tá, é o gato. Acho que a McGonagall está me perseguindo esse ano. Então, tipo, você azar. consegue, cara, passear pelo colégio. É mundo aberto. Então, tipo, quando eu joguei isso aqui no PC, eu fiquei maluco. Nossa, velho. Cara, é mundo aberto. E é mundo aberto mesmo, cara. É Hogwarts aberta pra você, pô. Tipo, Hogwarts é o seu playground, tá ligado? Tem aquele fogo ali parado. Tem aquele fogo ali parado. Mas aí a gente tá falando de bug do DirectX, né? Então tem esses bugzinhos gráficos chatos. Porque o DirectX é velho, rodando no PC novo. E é isso, né? Compatibilidade. Cara, você pode ir pra fora, tá ligado? Olha isso, cara. E, tipo, isso aqui é Hogwarts Legacy total, irmão. E tipo assim, você pode explorar. Por exemplo, tem uma figurinha ali que eu não peguei porque quando eu passei por aqui eu não tinha aprendido esse feitiço ainda. Você consegue explorar, tá ligado? Pô, tem uns segredos aqui, ó. Estaria interessado em algo daqui? Agora uma coisa que me incomoda é que todo mundo nesse colégio vende feijão. É, vende feijão não, vende bagulho e tipo, você troca por feijão, tá ligado? Eu falei vende feijão na outra também, né? Enfim. Você tem uma variedade de feitiço muito boa também. Cada feitiço faz um bagulho muito específico. Torar planta, empurrar coisa, nocautear bicho, abrir baú, abrir porta. Tem um Lumos também que ilumina e revela certas áreas, né? Então, tipo, cada bagulho é muito específico aqui, tá ligado? É muito legal. E você coletar as cartas, Estaria interessado em algo daqui? você upa a sua vida também, né? Então, você fica muito mais inspirado em acertar as tarefas do jogo, porque aí você pode trocar por cartas e usar os feijãozinhos ali que você pega na fase bônus pra trocar por cartas. Isso é muito da hora, cara. Nossa, como eu adorava passear por aqui. Os Weasley, eles vendem... Harry, quer fazer negócio? Temos o melhor de Hogwarts. Como poderia esquecer o caminho para o campo de quadribol? Os Weasley, eles vendem a vassoura pra você melhorar um pouquinho aqui no quadribol. E olha, cara, tem quadribol, cara. Para uma partida de quadribol. Nada como as velhas Tem quadribol, cara. E Hogwarts Legacy, ele não tem quadribol. Ele tem a quadra de quadribol, muito linda, inclusive. Você voa de vassoura, mas você não tem quadribol. E no Harry Potterson Câmara Secreta de 2002, é 2002 esse jogo, eu acho, tem quadribol, cara. Como é que eu chuto aqui que eu esqueci? Ele perdeu sem sucesso. Vejam como o Potter vai. Ele está atrás do pomo. O apanhador da Lufa-Lufa está atrás do pomo. Olha isso, que legal. Eu consigo nocautear o cara, eu consigo chutar a cabeça dele, quebrar o crânio dele, e aí eu fico mais perto de pegar o pomo. Muito massa, velho. Ah, peraí, eu tenho que trocar pra seta. Aí vem o apanhador de Lufa-Lufa. O WSD me pega no quadribol, não sei porquê. Nocauteei o maluco de novo. Consegui, pô. Pô, é muito divertido o quadribol nesse jogo. Muito divertido. E assim, óbvio que não teve quadribol no Hogwarts Legacy por um motivo muito específico. Que eu não sei se você ouviu por aí alguma desculpa de porque tempo, desenvolvimento, enfim. Tudo desculpa esfarrapada. Porque os caras conseguiram colocar tranquilamente o quadribol no jogo. Porque já tem basicamente todas as mecânicas. Você voa e tem a quadra. Então, tipo, só precisava você trabalhar a gameplay. E por que não tem quadribol no Hogwarts Legacy? É simples. Os caras queriam lançar um jogo só de quadribol. Então, provavelmente a Warner chegou na Pocket, não sei o que, das contas, que faz o Hogwarts Legacy, e diz, não faz quadribol, porque a gente vai fazer um jogo só de quadribol, e a gente quer desviar recursos de dinheiro do quadribol pro jogo de quadribol. E saiu depois do Hogwarts Legacy. Eu não sei se vocês lembram. Então, quando o Hogwarts Legacy saiu, foi até um auezinho ali, um fuzuê, da galera, pô, cadê o quadribol? Tem a quadra, tá? E deram uma desculpa esfarrapada, que o moleque quebrou, não sei o que, aí não tem quadribol, blá, 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 no jogo, né? Mas as pessoas ficaram decepcionadas. Entretanto, sai pouco depois o jogo do quadribol da Warner, que lembra bastante o jogo antigo de quadribol, só que ruim, é pior.
gráficos melhores, óbvio. Mas é pior, não é tão divertido. E acabou não bombando tanto que hoje esse jogo ele sai por promoção. Aí você pega esse jogo por preço de banana. Ninguém gostou desse jogo, é bem ruinzinho o jogo de quadribol que saiu depois do Hogwarts Legacy. E é isso. Aí por causa de um jogo que a Warner queria farmar dinheiro em cima, que foi o jogo de quadribol, o Hogwarts Legacy acabou não tendo mecânica de quadribol, que eu acho que é algo que tá intrínseco ao universo de Hogwarts. Eu não falo nem de Harry Potter, mas de Hogwarts. A maioria dos jogos de Harry Potter tem quadribol, a maioria, tem uns que não tem, mas a maioria dos jogos de Harry Potter tem quadribol porque é algo que nos livros tem, cara. Acho que todos os livros, com exceção dos Relíquias da Morte, né, porque, enfim, né, guerra. Mas acho que todos os livros têm campeonato de quadribol, tem jogo de quadribol. Quadribol faz parte da história, é um bagulho importantíssimo no Harry Potter. É o core do Harry Potter, é o quadribol, tá ligado? E você não trazer isso no Hogwarts Legacy por causa de jogo farmar dinheiro dos outros é sacanagem, mano. Mas enfim, uma ficou chateada com isso e com razão. Afinal de contas, critique o que quiser, mas quadribol é criativo pra caramba. Não na vida real, é feio assistir a galera em cima da vassoura, no chão. Mas no universo fantasioso de Harry Potter é muito criativo, muito divertido de assistir, de jogar principalmente. E olha isso, você consegue... boa e velha cabana do Hagrid. Você consegue explorar, a dublagem é boa. Cara, que jogo divertido, exceto por esses porcos fazendo um barulho no meu ouvido que tá alto. Óbvio que no vídeo não vai ficar alto, mas no meu ouvido tá muito alto essa porcalhada. Acho que não dá pra entrar, só não dá pra entrar. Por ali ficaria a fase da Floresta Proibida, mas eu acho que você não consegue repetir. Nem é toda fase no jogo que você consegue repetir. Cara, muito legal esse jogo sem mundo aberto, cara, muito legal. E agora eu quero mostrar pra vocês uma atrocidade em forma de jogo, mas que eu joguei muito e eu acho muito divertido e clássica. É o Harry Potter de PlayStation 1. É um dos primeiros a sair também, tá? De Harry Potter, assim, da história, de jogos de Harry Potter, um dos primeiros a sair. Muito clássico. Não é tão bom quanto o de PC. O de PC ele é infinitamente superior, na minha opinião. Eu tô falando do Pedra Filosofal, não tô falando da Câmara Secreta, esse carinha aqui. Esse é o Câmara Secreta, eu tô falando do Pedra Filosofal. Do Senhor Pedra Filosofal. O de PS1, ele não é tão bom, mas ele é clássico. Porque a maioria dos memes de jogos Harry Potter saíram daquele jogo. Principalmente dos modelos de personagens, sendo o Hagrid mais famoso. O meme do Hagrid passando mal era esse jogo de PS1. Eu joguei muito aquele jogo, muito, porque em determinado momento da minha vida eu tive um PS1. E aí eu fiz, ora, por que não? E aí eu fui na feirinha, devo ter comprado por R$4 e joguei muito esse jogo na minha vida. Muito Harry Potter de PlayStation 1. Demais, demais. E o 2 também. O Câmara Secreta saiu pra PlayStation 1 também. Saiu o Pedra Filosofal e o Câmara Secreta. Eu joguei muito os dois. Olha isso. O bom é que eu acabei de mostrar o de PC pra vocês terem um comparativo do quão bizarramente gráfico é melhor o de PC. E esse gráfico é horrível de feio, tá ligado? É o PS1, eu sei que é o PS1. Putz, isso é feio pro PS1, tá ligado? Isso é feio pro PS1. Não tem como argumentar. É muito feio. E ele é esquisito também, esse jogo. Eu não consigo jogar no analógico. Não anda. Jogar na setinha. E o bom e velho primeiro controle do PS1. Eu sei que isso é uma configuração do emulador, com certeza. Se eu mexer no RetroArch aqui, ele resolve, mas... When you drink a Wiggenweld potion, replenishes all you have. Remarkable, isn't it? Olha isso. Os dubladores, eles têm 5 anos de idade. Nossa, vocês ouviram isso? O barulho, tipo, ele dá uma derrapada, assim. E faz um barulho de pé derrapando. É muito bom isso. Tá muito bem feito. Ó. Não tô conseguindo fazer. Cadê o barulho? Muito massa. A câmera se gira aqui nos traseiros. Você não gira no analógico, porque não existia analógico. Acho que quando esse jogo saiu, ou existia e não era popular. Enfim. Aí você me responde se no de PC você conseguia mandar uma dessa aqui, ó. Pô, irmão, sinto muito. Não tem como. Não tem como. GOT. Harry Potter, Pedra Filosofal, Game of the Year Edition. Não tem como. GOT. Cara, muito, muito massa deslizar pra esse aqui, velho. Vai passar 1 hora deslizando isso aqui. Pra que Tony Hawk Pro Skater existe se tem Harry Potter e a Pedra Filosofal? O Câmara Secreta, ele também é muito parecido, tá? Ele basicamente é o mesmo jogo, só muda a história. Ele tem mecânicas completamente parecidas. E aí o que eu tava falando sobre a questão do mundo aberto é isso aqui. Você tem uma simulação de fases de PS1. Parecem que é mundo aberto, mas não é. No de PS2, eu não lembro se já é 100% mundo aberto. Eu acredito que não. Acho que seja nesse mesmo esquema aqui. Mas, enfim, os de PS2, tanto o primeiro quanto o segundo jogo são. O terceiro também. Que é isso? Remember me? Ron Weasley. That slimy Slytherin Malfoy ran through this door with an owl under his arm. I think it was your owl Hedwig. Esse jogo ele era tão feio que eu tinha medo desse jogo, tá ligado? Ele me assustava, ele era estranho. Olha isso, a única coisa que é diferente do PC é porque os bonecos mexem a boca pra falar. Então eles só vão mexer a boca pra falar no Câmara Secreta no PC. Mas o Pedra Filosofal não falava. Ele já mexia a boca.
Cara, é He's a assustador. nasty. Us Gryffindors. É muito assustador. Com a cara do Rony mesmo. Não dá pra fazer uma creepypasta Come on, tranquila Harry, com esses follow me. modelos desse jogo. Dá pra fazer tranquilo uma creepypasta disso aqui. Mas tipo, o PS1 ele tem muito disso também, dessa bizarrice aí. Porque grande parte dos jogos de terror, hoje em dia, usam esse estilo do PS1, né? Meio poligonal, velho. A trilha sonora, se eu não me engano, é basicamente quase a mesma pra todos esses primeiros jogos, assim. A primeira trilogia. Ela utilizava uma trilha sonora pra todos os jogos. Só mudava mesmo o estilo, gameplay, enfim, tudo, né? Tudo. Tirando a trilha sonora. Cara, eu acabei de tomar uma queda e eu tô piscando. Mas eu quero mostrar uma coisa. E depois eu vou sair desse jogo. Mas eu quero mostrar uma coisa primeiro. Uma coisa muito importante. Pô, é muito ruim jogar na seta, cara. Sinto muito. Não sei como eu aguentava isso no PS1. Eu cheguei a ter um controle analógico, mas foi meu segundo controle. Meu primeiro controle não tinha analógico. O que é isso? O que é isso? Por quê? Por quê? Quem é? Por quê? O que é isso? É assustador, irmão. É terror isso aqui. É bizarro. O de PC ele tem uma vibezinha fantasia legal, gostosinha e tal. E aí esse jogo aqui ele tem uma vibe de terror muito grande, cara. E assim, só pra efeito de comparação, eu vou abrir o de PS2. Eu sei que sai depois, tá? Então, tipo assim, se ele for comparar os aspectos técnicos de fase e tal, apesar de eu achar o de PC muito mais divertido, o de PS2 ele é o mais tecnicamente bem feito. O que, óbvio, né? Porque o GameCube e o PS2 eram consoles muito poderosos pra época. É a mesma coisa a gente falar de um jogo pra PS5 hoje. E aí você tem modelos lindos, gameplay linda, tudo muito bonito. Olha isso. Né? Trazendo um traço mais até cartunesco. Um storytelling melhor do que... Deixa eu ver se eu tenho save. Ah, eu tenho save. E aí esse jogo ele já é mundo aberto. Já dá pra você dar uma passeadinha ali por Hogwarts, já dá pra você dar uma brincada, ir pra um lugar, ir pra um outro. Claro, com suas devidas limitações, mas é mundo aberto. Então, olha isso, o gráfico é surreal. Tudo bem que vocês estão vendo uma versão emulada em que eu escalonei o jogo, né? Tá com aumento de resolução, um widescreen, uns Shulkins Grovens. Tá mais bonito, claro. Mas, Chocolate. ainda assim era um jogo muito divertido. Muito divertido. E aí, cara, tinha um DVD do Harry Potter. Que tinha o trailer desse jogo. Eu acho que no segundo DVD, uma coisa assim, tá ligado? Porque quando você comprava DVD antigamente, às vezes, vinha dois. Quando era original, claro. Vinha 2 discos. Um de extra, bônus, aí tinha making off. Tinha uns que até tinha jogo interativo, bem bosta, né? Pra você jogar no DVD, mas tinha. E o primeiro sendo o filme e o segundo sendo esse bônus ali que vinha junto com o filme, né? Beleza. E aí, tinha um que tinha o trailer do Câmara Secreta. Se não me engano, no DVD do Câmara Secreta, tinha o trailer do jogo do Câmara Secreta de PS2. Muito parecido com esse aqui, tá? Diga-se de passagens. Por ter saído depois, ele herda muita coisa do Câmara Secreta, esse jogo aqui. Cara, aí eu via esse gráfico e, putz, a capa do Harry balançando, essa mecânica, essa animação. Pô, achava coisa de outro mundo, irmão. Tá ligado? E eu com um PC velho lascado e um PS1 velho também. E eu ficava, putz, meu irmão, era meu sonho, tá ligado? Era meu sonho. I'll show you where the flying lesson is. Follow me. Então aqui já dá pra você dar uma brincada maior, porque o jogo é mais mundo aberto, então você consegue passear, você consegue ir pra mais lugares. Por exemplo, aqui, se eu não me engano, tem que ir pra aula de voo. Se eu quiser, eu posso entrar aqui, por exemplo, eu posso me enfiar aqui dentro. Porque o jogo é mundo aberto. Então ele te dá essa liberdade de você caminhar um pouco por Hogwarts. E é muito massa você perceber que isso aqui é tipo o primeiro jogo, na ordem cronológica, da história do PS2. Aí você vai pra Câmara Secreta, que também tem essa mesma pegada, mundo aberto, se eu não me engano. E o Prisioneiro de Azkaban tem. Aí os caras cagalham no quarto do jogo, aquela porcaria de gameplay horrorosa do 4. Horrível, bicho, tenebrosa. Mas aí volta pro mundo aberto no 5. Mas se eu pudesse apontar quem foi o pai do Hogwarts Legacy, o pai, eu diria que é aquele Câmara Secreta do PC que eu mostrei, que eu tava falando sobre e tal. Ele me lembra muito a mesma vibe. Pra mim, a mesma vibe do Hogwarts Legacy, 100%. Claro que com suas limitações, né? Esse Legacy é enorme. 3 áreas gigantescas. É o castelo, Hogsmeade, e a parte de fora do castelo, Floresta Proibida. Enfim, você tem várias e várias áreas. E, pô, nem se compara, pelo amor de Deus. Vamos saber onde se colocar. Mas ainda assim, eu diria que é aquele jogo. Eu acho que nem esse passa essa vibe de Hogwarts Legacy, porque eu acho que a câmera, meio que o estilo do jogo ser mais cartunesco, muito mais cartunesco que de PC, inclusive, ele, sabe, não passa a vibe de jogo feito Hogwarts Legacy. Ele é muito cartoon. Enfim, não sei explicar. Não é a mesma vibe. Não é a mesma vibe. Os minigames e o fato de você aprender feitiços. A importância das aulas na história, na gameplay. Cada aula você vai aprender um feitiço diferente. E vai mudar completamente sua gameplay. Vai abrir mais áreas pra você. Por exemplo, você tá passeando ali no colégio, no Câmara Secreta de PC. Vai ter áreas que tem um tapete do Spongify. Tem teias de aranha, espelhos e galhos. E que você só vai conseguir quebrar eles depois que você aprender os feitiços. Assim como é no Hogwarts Legacy. Se você for explorar Hogwarts, o ideal é que você faça isso perto do final do jogo. Porque aí você também já vai ter desbloqueado todas as coisas. Os feitiços, pra resolver os puzzles,
a vassoura, o hipogrifo, enfim. Você vai ter desbloqueado tudo isso e vai ser muito legal fazer as missões secundárias e explorar, catar as coisas depois que você avança bastante no jogo. Que nem é no Câmara Secreta. Então eu defino Harry Potter e a Câmara Secreta dublado de PC como o pai do Hogwarts Legacy. Não tem como. Pra esse vídeo de jogando o primeiro e o último, é ele. Mas agora sim, a Hogwarts desse jogo aqui, ela é bem extensa. Eu diria que maior que a do PC, com certeza. Com certeza. É muito extenso, é muito maior, tá ligado? O treco lá de herbologia. Pô, tem... Mas o que aconteceu aqui? Tem queda de quadro também, é mal otimizado. Pô, essa parte se parece com Hogwarts Legacy. Enfim, isso aqui é uma configuração do emulador, porque meio que eu peguei um mod pra rodar 60 FPS, dar um overclock no emulador, e né, esses bugzinhos chatos, e o emulador até avisa isso. Cuidado aí, irmão. Vai bugar. E aqui está, senhoras e senhores, o último jogo de Harry Potter lançado para PC e consoles. E a gente vai esquecer que aquele jogo do quadribol existe. E a gente vai considerar só o Hogwarts Legacy, tá? E é isso. O gráfico desse jogo é muito bonito. Eu tenho críticas desse jogo, mas o gráfico não é uma delas. E é legal como ele é fiel aos filmes também, e ao mesmo tempo não é. Tem essa ponte clássica dos filmes ali. Ao mesmo tempo não é porque ele muda algumas coisas de Hogwarts, e até do exterior de Hogwarts também, em comparação aos filmes. E cá estamos dentro de Hogwarts. Tem uma missão ali. Que missão que é essa? Enfim, eu tenho que fazer uma missão ali, só que eu tenho que desbloquear primeiro o feitiço pra fazer a missão, tá ligado? Não dá pra rolar a missão antes de aprender o feitiço. É aquilo que eu falei, por exemplo, eu preciso ter... E assim, Hogwarts extremamente gigante, a Hogwarts desse jogo. Enorme. Eu diria que se os caras vão fazer o reboot da série agora, mano, vocês querem pegar a referência de mapa e de localização, pô, esse jogo, cara, não tem como. Esse jogo aqui é bizarro de gigante, velho. E, tipo, ele não é vazio, sabe? Ele tá vazio agora, porque tá de noite. Mas ele não é vazio, ele é denso. Ele tem alunos, ele tem coisas pra você fazer, principalmente quando você avança um pouco mais, você vai desbloquear algumas missões de alguns colecionáveis, né, de tesouros e baús e alguns puzzles que ficam na parede, e do semi-inviso, pra você evoluir o feitiço do Alohomora. E aí você vai se divertir um pouco mais passeando por Hogwarts, tá ligado? Você vai achar muito mais segredos e tal. Tem até passagem secreta, que nem era no jogo do Câmara Secreta. O jogo do Câmara Secreta era cheio de passagem secreta na escola. E esse também. Eu tô dizendo, cara, é o sucessor. É o sucessor. Jogão, tá? Jogão. Pô, é uma pena, inclusive, a situação da Warner atualmente, né? A gente sabe que a Warner tá mal das pernas, e não só a Warner no geral, né? Não só nos filmes e jogos no geral, porque o Hogwarts Legacy com certeza merecia uma continuação, cara. Com certeza. Com certeza, com certeza, com certeza. Esse jogo é muito da hora. Ele é muito da hora e ele vendeu muito, inclusive. Ele vendeu nem água esse jogo. Ele vendeu demais. Demais, demais. Se não me engano, ele chegou a desbancar Call of Duty no ano que ele saiu. Não lembro agora. Mas ele desbancou algum jogo grandão desse no ano que ele saiu, tá ligado? Ele é muito divertido. E, tipo, gente que nem gosta de Harry Potter, sabe? Tipo, os caras viciadão que, pô, os canal aqui no YouTube dos caras lê livro cada semana e faz 200 vídeos de Harry Potter. Essa gente viciada desse jeito, tá ligado? Nem só essas pessoas compraram o jogo. Tipo, gente que, sei lá, assistiu 3 filmes. Ele comprou o jogo porque é divertido. É um jogo mundo aberto, bonito e divertido. E se divertiu. E realmente, ele é divertido. Ele é muito divertido esse jogo. Principalmente quando você chega numa fase, eu não cheguei ainda, que é da sala precisa. E, meu irmão, o jogo pra mim ali muda. Eu tô jogando um jogo agora, aqui onde eu tô, nesse momento da história. E eu vou jogar outro jogo completamente diferente quando eu conseguir a sala precisa. Porque eu vou virar o mestre Pokémon, que eu vou caçar animal e salvá-los, na real, né? Você não caça, você salva eles. 2 caçadores, e você coloca eles na sala precisa, e eu virei um mestre de herbologia e de poções, porque eu fazia minhas plantas, e com minhas plantas eu fazia minhas poções. Então meu combate era 100% poção, velho. Tá ligado? Tipo, eu usava feitiço brincando, mas eu tinha muita poção, porque eu fazia muita poção. Então é legal que você consegue meio que direcionar as coisas que você quer nesse jogo, tá ligado? Pô, é muito divertido, a história também é muito boa. Então é um jogo bom, da hora, que merece tranquilamente uma continuação, cara. Mas ninguém sabe se esse jogo vai ter continuação, tá ligado? Principalmente a Netflix comprar a Warner, porque ela tá meio que dane-se pra essa parte de jogo da Warner. Dane-se. Ela tá nem aí pra isso, sabe? O bagulho pra ela, dane-se. Então, jogo do Batman, tirando o Lego ali, que eu acho que vai sair o Batman Lego, mas no geral, assim, jogo do Batman sem ser Lego, Harry Potter, esquece, filho. Acho que vai ser muito difícil sair, muito difícil. Mortal Kombat talvez seja uma situação um pouco diferente ali, porque apesar de ser da Warner, tem outras coisas envolvidas, os licenciamentos envolvidos, etc. Pode ser que até que saia. Mas esses jogos assim, eu acho que não. Difícil. Ou pode ser que saia e demore horrores pra sair, e não seja a mesma coisa, seja até mais simples, eu não sei. Bom, e aqui está o jogo de manhã. Agora esse jogo, na minha opinião, ele tem problemas seríssimos de otimização, apesar de ser um jogo muito bom, como eu tava elogiando agora há pouco. Bonito, história boa, gameplay boa. Ele é muito mal otimizado.
pra hardwares bons, inclusive. Eu cheguei a jogar esse jogo numa época no RX 570 e eu instalar um mod, ele rodou muito bem. Mas, cara, eu tô com a 5070 Ti, com 32 GB de RAM, com 16 GB de VRAM, e esse jogo tá muito stutter. Esse jogo tá no SSD NVMe PCI Express 4 e esse jogo dá stutter pra carregar. Tá ligado? Ele é muito gargalado esse jogo. Tipo, se eu tirar o Ray Tracing... Agora sim, eu tirar o Ray Tracing desse jogo, eu melhoro o stuttering em 80%, tá ligado? Acho que é por isso que em hardwares até que não tem Ray Tracing, acho que vai tirar muito mais proveito desse jogo aqui, tá? E hardware que tem Ray Tracing que vai se atrever a ligar essa porcaria dessa tecnologia lixo que inventaram do Ray Tracing. Nossa senhora, como é ruim. Ideia muito legal, aplicação horrorosa na maioria dos jogos. Tem um outro jogo que vai fazer uma boa aplicação, como é o caso do Cyberpunk, inclusive eu acho que ele aplica Ray Tracing de uma forma muito da hora. E o jogo ele vai continuar sendo muito bonito se você desligar. Marvel's Spider-Man 1 também, inclusive, tá? Versão de PC. Miles Morales. Não é o caso do Spider-Man 2, tá? Do primeiro e do Miles Morales. Aplicam Ray Tracing de uma forma muito boa. Essa bomba aqui não aplica. E as outras bombas subsequentes não aplicam. Tanto que jogos estão evitando usar Ray Tracing. Eles estão evitando usar Ray Tracing hoje em dia. Justamente por causa do peso que dá. Justamente. Principalmente aqueles que usam Unreal Engine. O jogo já é mal otimizado por causa de preguiça dos desenvolvedores. Porque o Unreal é uma muleta. E aí os caras estão fugindo do Ray Tracing porque ele vai deixar o jogo mais pesado ainda. Eles fogem ali e usam outros tipos de iluminação calculada, outros tipos de sombra, blá blá blá, blá blá blá. E estão correndo dessa tecnologia, porque pesa. Se desligar o Ray Tracing, inclusive, eu vou ter uma qualidade de vida um pouco melhor. Mas, pô, tipo, porque carambolas, né? Gastei caro numa placa de vídeo, né? Poxa, com a tecnologia do Ray Tracing, né? Olha lá, o reflexo no chão em tempo real. Bora ligar. Roda mal? Roda mal. Vamos ligar. Porque o Pedra Filosofal, ele não tem uma exploração, digamos assim. Ele tem fases que se parecem com exploração. Mas o Câmara Secreta, ele é um mundo aberto. Você pode ir e vir e descobrir segredos em Hogwarts. Seja passagens secretas, gente vendendo coisa, enfim. E você tem a área externa, você tem o quadribol esse que não está no Hogwarts Legacy, por causa daquele jogo vagabundo que eles lançaram de quadribol depois. E olha que o Harry Potter Câmara Secreta também ia sair com o jogo de quadribol perto, que é aquele primeiro jogo de quadribol que teve pra PS2, PC também, que é muito mais divertido que esse jogo de quadribol que a gente tem hoje, vale muito a pena jogar. E o jogo ele é realmente divertido, eu fui jogando e olhando os aspectos técnicos de gameplay, e a fluidez e o ritmo do jogo, a dublagem, a forma de contar a história, tudo isso é muito divertido desses primeiros jogos, cara. Impressionante, que geometria. Mas sério, muito bom. Antes que eu até peguei me pensando assim, cara, será que é a nostalgia falando por mim? E aí, como eu também joguei os jogos antigos de PS1 e de PS2, quase ali na mesma época. Os de PS2 eu cheguei a jogar depois, mas os de PS1 eu joguei praticamente na mesma época do PC, porque eu tinha um PC e tinha um PS1, enquanto a maioria da galera já tava indo pro PS2, eu fiquei um pouco no PS1, e nesse PS1 eu joguei tanto a Pedra Filosofal quanto a Câmara Secreta, na mesma época ali que eu joguei os de PC. E eu gostava dos de PS1. Eu jogava bastante, principalmente o Câmara Secreta. Eu acho que a Pedra Filosofal não cheguei a zerar, mas o Câmara Secreta eu cheguei a zerar 2 vezes no PS1. E aí eu fui atrás de rejogar e não consegui. Eu não sou um cara cujo qual a nostalgia fala muito alto, principalmente quando é jogos antigos, sabe? Se o jogo ele não tem qualidade, eu jogava só porque eu era uma criança burra e não entendia nada, me divertia com qualquer coisa, ignorância é uma bênção. Eu não consigo jogar hoje, ponto. Foi assim com vários jogos, eu baixei o emulador do PS2, joguei vários jogos, do PS1 também, nem todos os jogos que eu jogava naquela época me pegava pra jogar de novo, eu enjoava, 10, 20 minutos eu enjoava e percebia que talvez aquele jogo não tivesse muita qualidade. Então, eu não sou um cara que a nostalgia fala, mas, por incrível que pareça, esse Harry Potter, ele me prendeu. Eu zerei o 1 e em sequência eu zerei o 2. E eu só não zerei o Prisioneiro de Azkaban de PC, que tem dublagem também, tá? Muito boa por sinal, segue o mesmo ramo das outras, por causa de um bug que eu simplesmente não consigo resolver de jeito maneira de um inimigo que ele trava e ele não ataca, ele não faz nada, eu não consigo jogar feitiço dele. Eu precisava derrotar esse bicho pra passar da fase e ele tá travado. E eu tentei de tudo, pesquisei em fórum, baixei arquivos, ajeitei aquilo ali outro e vida que segue, nada mudou e eu desisti. E aí eu acabei baixando a versão de PS2 e a partir daí eu tenho que dizer que o Prisioneiro de Azkaban, a qualidade dele no PS2 é muito superior do de PC. Não tem dublagem,
a versão de PS2, mas é um jogão, a versão de PS2. Muito bem animado, os diálogos são muito bem feitos, os personagens são muito bem animados, ao ponto que parece que você tá assistindo um desenho animado, sabe? Tipo aqueles 3D assim, Era dos Gelos. Muito bem animado, muito bacana. Enquanto que a versão de PC não tem essas animações, é algo mais travadão, a gameplay é mais travada, mais limitada, apesar dos gráficos serem até melhores no PC. E a versão ali de PS2, ela é mais fluida, a gameplay mais dinâmica. Os outros personagens que você joga com o Hermione e o Rony pela primeira vez ali. E são muito mais dinâmicos na versão de PS2, cada um com sua função muito específica. E aí vem o Cálice de Fogo e descarrilha tudo. Um jogo completamente diferente, virou um multiplayer, sabe? Tipo beat'em up ali, meio estranho. E aí vem a Ordem da Fênix e volta pras origens, trazendo o mundo aberto de Hogwarts de novo. Inclusive, até Hogwarts Legacy, o Ordem da Fênix, eu acho que era Hogwarts mais fiel do universo de Harry Potter, era Hogwarts da Ordem da Fênix. Os caras fizeram um trabalho surreal de mundo aberto nesse jogo. O jogo, ele tem vários problemas, não é um dos melhores, definitivamente. O próximo, o Enigma do Príncipe, é bem melhor, mas na questão do mundo aberto é surreal. A Hogwarts, ela existe naquele jogo, ela existe, ela é real. Mas ainda assim, cara, eu acho que de todos os jogos, mesmo o Enigma do Príncipe, o Câmara Secreta de PC, ele é Hogwarts Legacy 0.1. Não tem como. E aí eu resolvi rejogar e fazer essa comparação dos jogos com o Hogwarts Legacy pra gente ter esse contraste do quanto que evoluiu, do quanto que mudou, do quanto que se transformou a coisa, por mais que seja parecido, muito semelhante, mas ao mesmo tempo muito diferente.